Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade com a nossa revisão que nós iniciamos ontem, certo? Ontem nós falamos sobre as expressões algébricas, as fórmulas, conhecemos os tão famosos polinômios e hoje, dando continuidade à nossa revisão, ainda falaremos sobre eles, claro. Eu queria que vocês acompanhassem a revisão utilizando o livro. Podem abrir na página 112 para a gente começar. Na revisão de hoje, nós vamos falar sobre as operações que nós aprendemos a efetuar com os polinômios: adição, subtração, multiplicação e divisão. A ideia é que eu resolva exercícios que servirão como exemplo para que vocês relembrem dos processos de resolução de cada uma dessas operações. Livro aberto na página 112, vamos começar com o processo de adição e subtração de polinômios. A gente vai entender como esse processo funciona, relembrar, na verdade, quais as regrinhas para adição, para a subtração de um polinômio. Bom, primeiro vamos aprender sobre a adição. E observem o seguinte exemplo. Odair construiu uma caixa de papelão com base no molde indicado a seguir. É o molde que vocês têm aí, que funciona como uma planificação. A base da caixa mede 3A, a largura A e a altura B. Vamos escrever um polinômio que possibilite determinar a área total da superfície dessa caixa. Para isso, a gente precisa calcular a área de cada uma das faces. Vejam aí que a caixa tem as seguintes faces, olhem só. Eu vou identificar aqui para vocês. Tem essa, que é a primeira, essa aqui de baixo, que é igual a essa de cima, a face do meio, que funciona como fundo, e essas duas laterais que também são iguais, certo? Para calcular a área total da caixa, de toda essa figura aberta que vocês estão vendo aí, eu tenho que calcular primeiro a área de cada uma dessas faces que eu acabei de apresentar e depois somar todas elas, certo? Olha como está sendo feito esse cálculo aí, ó. A área da primeira face é A vezes B. Por que A vezes B? Olhem só. Se aqui nessa altura mede B, que vocês estão vendo, nesse lado aqui também vai ser B, certo? Então, a base desse primeiro lado, ó, é a base vezes a altura, ou seja, A vezes B, que dá AB. Como esse lado é igual a esse outro, teremos então AB duas vezes, certo? Depois a gente vai calcular a área dessa face aqui, ó, que é a face superior e inferior, que no caso seriam a parte da frente e de trás da caixa, quando a gente montasse. A base dela é 3A e a altura é B, portanto a área vai ser 3AB. Tanto aqui quanto aqui, porque são duas faces iguais. E por último, essa face do meio, certo? Que vai ser 3A vezes A, que dará 3A ao quadrado. Nessa multiplicação aqui, nós já estamos utilizando as regrinhas de multiplicação de polinômio, mas quando chega lá a gente explica melhor. Por fim, nós devemos somar esses monômios encontrados aí. Somaremos então AB mais AB mais 3AB mais 3A ao quadrado mais 3AB. A regra para adição diz que a gente tem que verificar quais são os monômios que têm a mesma parte literal. E como eu falei para vocês, a mesma parte literal precisa ter as mesmas letras e os mesmos expoentes para que sejam iguais. Se eu tiver a mesma letra, mas expoente diferente, quer dizer que não são termos semelhantes. Então, a gente vai juntar dessa operação aí quem é termo semelhante. Vamos lá? Olha só, aqui nós temos uma expressão algébrica ou um polinômio, que é a junção de vários monômios, e a gente vai fazer a adição entre eles. Como? Observando a parte literal. Quem aí tem a mesma parte literal? Esses dois têm coeficiente 1, parte literal AB, e esses dois têm coeficiente 3,
parte literal AB. Vamos juntar todos eles, então? Ficaremos com AB mais AB mais 3AB mais 3AB mais quem nos sobrou, que é 3A ao quadrado, que não tem nenhum termo semelhante a ele. Percebam que esses 4 termos têm a mesma parte literal. Os 4 podem ser considerados termos semelhantes. Eu já disse para vocês que a operação entre um número e uma letra, quando não aparece, é de multiplicação. O que nós vamos fazer aí é a soma entre os valores numéricos. Teremos o seguinte: 1 mais 3 mais 3. Um daqui, o outro 1 daqui, o 3 daqui, o outro 3 daqui. E esses valores numéricos serão multiplicados pela parte literal que os acompanhava, que no caso é AB, mais 3A ao quadrado. Resolvendo essa soma, nós teremos 8AB mais 3A ao quadrado. Portanto, temos então aqui a primeira solução para a nossa soma ou adição entre polinômios. Podemos definir, então, que a adição entre polinômios é feita dessa forma. Nós juntamos os monômios que são considerados termos semelhantes, ou seja, que tenham a mesma parte literal, somamos os valores numéricos e repetimos essa parte literal. Lembrando que essa soma só vai ocorrer entre monômios que têm a mesma parte literal. Prosseguindo com a nossa revisão, nós falamos sobre o polinômio oposto. O que é o polinômio oposto? Observem esse exemplo que a gente tem aqui. Nós temos o polinômio x ao quadrado menos 4y mais 3. O oposto dele seria esse mesmo polinômio multiplicado pelo sinal negativo, ou seja, pelo sinal de menos. Se eu quero o oposto dele, basta que eu pegue esse polinômio e mude todos os sinais, que foi o que ocorreu aqui, ó. Então, todas as vezes que vocês tiverem a soma entre um polinômio e seu oposto, o resultado vai ser igual a zero. Nós vimos isso em alguns exemplos, certo? E a nossa segunda operação foi a de subtração de polinômio. Olhem só a subtração que nós temos. 8a ao quadrado mais 3ab menos c ao quadrado menos esse outro polinômio. 5a ao quadrado menos 6ab menos 4ac. Vamos resolver para entender a regra de subtração. Essa aqui é a operação que nós vamos resolver. Como eu já disse para vocês, quando nós tivermos esse tipo de situação, a gente precisa multiplicar o sinal que está aqui fora por todos os sinais que vêm depois dele. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Por quê? Principalmente porque a regra de subtração de polinômios diz que a gente deve conservar o primeiro polinômio e somar ao oposto do segundo. Então, vamos ver como isso vai ficar? Ficaremos com 8a ao quadrado, é o primeiro polinômio, mais 3ab menos c ao quadrado. Daí, nós faremos agora a multiplicação desse sinal com os sinais que estão dentro do parêntese. Mas antes, a gente precisa somar isso aqui, porque a regra diz: conservamos o primeiro e somamos ao oposto do segundo. E agora sim nós poderemos fazer menos vezes mais daqui dá menos 5a ao quadrado. Menos vezes menos mais 6ab. Menos vezes menos mais 4c ao quadrado. Houve apenas uma inversão de sinal. Esse aqui é considerado polinômio oposto ao primeiro, porque teve os sinais trocados. Agora, o que nós vamos fazer é tirar todo mundo dos parênteses e juntar os termos semelhantes. Nós teremos o seguinte: 8a ao quadrado
certo? E quem mais tem a ao quadrado? 5a ao quadrado. Então, vai ser menos 5a ao quadrado. Mais 3ab. Quem mais tem AB? 6ab. Portanto, mais 6ab. Menos c ao quadrado, mais 4c ao quadrado. E agora é só aplicar a regrinha de multiplicação, de adição, desculpem, que nós acabamos de rever. Somamos os valores, 8 menos 5, 3a ao quadrado. 3 mais 6, mais 9, AB. Menos 1 mais 4, conservamos o sinal do maior, que é mais. 4 menos 1, 3c ao quadrado. E assim chegamos ao resultado da nossa subtração entre esses dois polinômios, que explicita justamente a regrinha que nós aprendemos de conservar o primeiro e adicionar pelo oposto do segundo, certo? A segunda operação que nós aprendemos foi a multiplicar os polinômios. Então, vamos lá verificar direitinho como funciona essa multiplicação mais uma vez. Nesse exemplo aqui, vai ser feito o cálculo do volume de cada um desses paralelepípedos, como nós já fizemos anteriormente. Então, o que eu vou fazer é resolver um outro exemplo para que vocês entendam claramente como é feita essa multiplicação. Vamos lá? Olha o exemplo que nós temos. 5x mais 1 vezes 3x mais 2 vezes 2. Primeiro, nós vamos buscar eliminar os parênteses. Portanto, utilizaremos a propriedade distributiva para multiplicar os valores que tem no primeiro parêntese pelos valores que tem no segundo, de modo a excluí-los. Lembrando que para a multiplicação não importa as partes literais, na adição sim, aqui não. A gente pode multiplicar todos os valores um pelo outro. Então faremos 5x vezes 3x, e aí observem o que nós teremos: 5x vezes 3x. 5 vezes 3, 15. X vezes x será o seguinte: conservaremos a base, somaremos os expoentes. Se aqui eu tenho 1 e aqui 1, eu terei então 2. Ou eu posso colocar os expoentes relacionados à quantidade de x que eu estou multiplicando. Se eu estou multiplicando apenas 2, então ficarei com x ao quadrado, certo? Aqui nós colocaremos então o nosso resultado: 15x elevado ao quadrado. Agora faremos a multiplicação, do 5x por 2. Como os dois são positivos, o sinal continua positivo. 5 vezes 2, 10, e o x a gente repete. Agora vamos fazer a distributiva com o segundo membro do primeiro parêntese, que é o mais 1. O 1 vezes 3x dá o próprio 3x. E 1 vezes 2 dá o próprio 2, certo? Depois de ter feito essa multiplicação, ainda nos resta uma. É a multiplicação pelo número que está lá fora, o número 2. Aplicaremos novamente a mesma propriedade, multiplicando 2 por todo mundo que está aqui dentro desse parêntese. 15 vezes 2 é igual a 30x ao quadrado. Mais x vezes 10, 2 vezes 10x é igual a 20x. 2 vezes 3x, 6x, e 2 vezes 2, 4. Nós podemos juntar os termos semelhantes aqui. Esses dois têm a mesma parte literal. Vamos lá? Teremos 30x ao quadrado mais 26x mais 4, e assim nós encerramos esse processo de multiplicação de polinômios.
como a gente acabou de ver, a regrinha para multiplicação de polinômios é bem simples. Nós multiplicamos número com número, parte literal com parte literal, lembrando sempre do expoente da potência. Quando não aparece, é igual a 1 e respeitando as regrinhas. Multiplicação de potência de mesma base, conservamos a base e adicionamos os expoentes. E a última operação que nós aprendemos foi a de divisão de polinômio. A gente ainda viu depois disso produtos notáveis, tá? E a fatoração. Isso vai cair na prova, mas a nossa revisão ficará apenas até divisão de polinômio. Então, olhem só. Para efetuar a divisão de polinômio, nós podemos fazer por um outro monômio ou por um outro polinômio, dependendo aí do exemplo que nós estamos trabalhando. Então, vamos resolver um exemplo também para entender como funciona essa divisão. Bom, a regra é muito parecida com a de multiplicação. Nós vamos fazer as operações de número entre número e parte literal entre parte literal. Então, vamos separar para ficar mais fácil. Nós teremos aqui 14 dividido por 2. Como o que existe entre um número e uma letra é uma multiplicação, vamos multiplicar por a elevado à sexta sobre a elevado ao quadrado vezes b elevado à quarta sobre b elevado ao cubo vezes c elevado à sétima sobre c. E aí a gente pode resolver a operação entre eles dois separadamente. 14 dividido por 2 é igual a 7. A dividido por A, nós teremos o seguinte, conservamos a base, divisão de potência de mesma base, que é a A, e subtraímos os expoentes. 6 menos 2 vai ser igual a A elevado à quarta potência. Certo? Então, aqui nós teremos 7A elevado à quarta. Para o B, divisão de potência de mesma base, conservamos a base, que é B, e subtraímos os expoentes. 4 menos 3 igual a B elevado a 1, que é o próprio B. B. E por último, C elevado à sétima dividido por C, conservamos a base e subtraímos os expoentes. 7 menos o expoente do denominador, que é 1. 7 menos 1 igual a C elevado à sexta potência. Portanto, esse aqui é o nosso resultado. Para encerrar a revisão, vocês não podem esquecer que a simplificação de um polinômio ocorre na adição, subtração ou multiplicação, de modo a eliminar os parênteses e deixar o nosso polinômio menor, exatamente como a resolução de uma expressão algébrica. E o grau dele é tido da seguinte forma: é quando a gente tem um polinômio e observa o maior expoente presente. Esse expoente é justamente o que representa o grau do nosso polinômio. Com isso, a gente encerra a nossa revisão. Desejo a todos vocês bons estudos, um excelente final de semana e uma boa semana de prova. Espero que todos se saiam bem. Até a nossa próxima aula.